Jorge André diz que somos como uma cebola. Corta uma cebola ao meio e observe as camadas dessa cebola. A camada de fora, que é aquela casquinha seca que protege a cebola, Jorge André chamou de consciente. E as várias camadas internas, ele chamou de inconsciente. A última camada é o inconsciente da última encarnação. A primeira camada, aquele miolinho, que tem 2 miolinhos, inclusive, ali seria o reino vegetal e o reino animal. Tudo guardado dentro de nós. E aí, então, o espírito Segismundo, com o seu consciente totalmente apagado, mas o inconsciente presente, de acordo com o livro A Gênese, ele vai imantar o espermatozoide, que tem as características que ele precisa na próxima encarnação. Ou você não se perguntou por qual é o mecanismo de seleção dos espermatozoides? São milhões de espermatozoides em busca do óvulo. Por que somente um? Mas deve ser o espermatozoide mais rápido. Não é o mais rápido. A ciência já pesquisou. Talvez seja o espermatozoide mais forte. Também não é o mais forte. Não tem a ver com a corrida aqui na Terra. O espermatozoide que vai perfurar o óvulo e adentrá-lo é o espermatozoide que é imantado pelo espírito encarnante. Então, ele já leva ali as características do espírito, do corpo, que aquele espírito precisa ter. Como é isso, Aloysio? Vamos imaginar aqui uma pessoa que na vida passada deu um tiro no ouvido do outro. E a pessoa que tomou o tiro estava de costas. Ela nem sabe quem deu o tiro. Ela nem sentiu, tomou o tiro e morreu. Mas quem deu viu. Viu a bala sair e atingiu o outro. Então isso criou, como nada é esquecido, isso criou um trauma. E esse trauma vai influenciar na próxima encarnação. No que a Joana de Ângelo vai chamar de MOB, modelo de organização biológica. Então, o corpo formado será com surdez. Os ouvidos não vão funcionar. Porque o espírito imantou isso. Em outra situação não vai andar. Em outra situação não vai ver. É de acordo com o que o espírito imanta. É feito ali. Então, o esquecimento do passado, em se tratando de reencarnação, funciona exatamente no momento da miniaturização que ocorre no processo da reencarnação. O indivíduo reencarna, tem todo o processo uterino. 9 meses ele vive as sensações da mãe. Cada vez que a mãe fica triste, a criança absorve. Há uma comunicação íntima entre os dois. Diz Emmanuel que é o único momento em que 2 espíritos habitam o mesmo corpo, num processo parecido com o parasitismo. É o único momento. Porque no processo de obsessão, o obsessor não entra no corpo do obsidiado. Ele seduz, ele induz, ele hipnotiza a mente do obsidiado, que manda para o seu corpo ordens que o obsessor mandou para a sua mente. Então, ninguém entra no nosso corpo, nem nós estamos dentro do nosso corpo. No entanto, a mãe é o momento em que está ali dois seres vivendo a mesma experiência. Logo, quando a mãe fica triste, a criança se entristece. Quando a mãe ri, a criança ri. Dentro do ventre, se alegra, melhor dizendo. Então, ela vive sensações. Depois vem a reencarnação em si, ela tem contato com o mundo físico. Ali começou o processo da reencarnação.
E aí ela vai passar por um processo ontogenético. Está lá no livro dos Espíritos. A ontogênese, que na sua infância ela vai viver várias fases que o espírito viveu. Então, muitas vezes a gente diz assim, essa criança é má, porque ela faz mal aos animais. Às vezes, se torna uma criança dócil, um adulto dócil, educado. É porque ali foi a fase de encarnações passadas que vem no seu inconsciente e ali agita-se naquele corpinho. Então, a criança vai viver do 0 aos 7 anos. Essa ontogênese, a ontogenia. E nesse momento, é o momento ideal para evangelização. Porque o espírito não tem consciência de si. Ele ainda está vivendo um processo de construção. No livro dos Espíritos diz assim, quando o espírito nasce, ele está no mundo dos vivos. Não diz que ele está reencarnado. Porque a reencarnação, ela vai se processar até os 8 anos. É por isso que criança de 0 a 8 anos, ela não tem mediunidade. Todas elas veem espíritos. É característica da criança. Ah, minha filha conversa com o amiguinho imaginário. Não é imaginário, é um espírito que conversa com ela. Porque faz parte do processo até os 8. A partir dos 8, aquele processo de letargia mnemônica começa a cair. Aí começa, então, o espírito a incorporar a sua personalidade, a sua identidade espiritual, que vai formar a personalidade daquela encarnação. Então, você que tem filho pequenininho, que tem netinho como eu, aproveite aí até os 7 anos e ensine o Evangelho de Jesus, ensine o bem, as boas maneiras, a maneira de viver socialmente com respeito ao outro e respeito a si mesmo. Porque nesse momento ele está te ouvindo. A partir dos 8 anos, ele vai questionar o que você vai dizer. Então, a memória na infância, evocando agora Sigmund Freud, pai da psicanálise, ela vai ser muito pequena. Poucas pessoas lembram da sua infância remota, com os detalhes necessários. Graças, segundo Freud, à falta de respeito dos pais. As mentiras que os pais falam para a criança, dizendo, vou logo ali, e vai resolver uma coisa que leva 3, 4 horas, vou logo ali e já volto. Porque é o Papai Noel, não sei o quê, porque é o Coelhinho da Páscoa, e a gente vai... E o pequeno, longe de acreditar naquelas bobagens que falamos, ele olha para a gente, ou a pequena, desconfiado, percebendo assim, não é uma pessoa de confiança, olha quanta mentira ela fala para mim. Eles sabem que a gente está mentindo. Então, isso tudo vai provocar um problema sério na memória do adulto, que olha para a infância com desconfiança. E aí chega a vida adulta. E nós não nos lembramos do que aconteceu na encarnação passada. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente evolui ou não evolui? Vamos pensar, vamos raciocinar aqui. Nós andamos para frente. Nós evoluímos. Ou alguém evolui. A espiritualidade é bem clara com Allan Kardec. O espírito não retrograda. Não evolui. O espírito pode, estacionar. Mas ele não perde o progresso. Ele estaciona. Agora, voltar, não. Isso significa que hoje, o Aloísio hoje, está muito melhor do que o espírito que habitou encarnações passadas. Logo, o esquecimento do passado é um princípio divino que Deus criou que nos protege das nossas próprias fraquezas.